Boa noite, queridos amigos. Sejam bem-vindos a mais um encontro semanal do Centro Espírita de Regeneração Chico Xavier. Aqui, nesse ambiente virtual, nós estamos dando prosseguimento aos nossos encontros semanais que nós realizamos e nossas reuniões públicas, onde uma parte importante dessas reuniões públicas é a evangelização, que são realizadas principalmente através de palestras, apresentações. Então aqui a gente está dando prosseguimento a essas reuniões públicas, através dessa ferramenta. E o assunto de que nós vamos tratar hoje se trata de uma orientação que o Mestre nos deu, Mestre Jesus, desde o início, da sua pregação, desde que ele começou a trazer a boa nova a nós, que acontecia lá na casinha de Simão Pedro. Os apóstolos perguntavam, Jesus falava através de parábolas para se fazer entender aquela época. Eles discutiam sobre esse assunto e que depois também, logo após Cristo ser crucificado e os apóstolos continuarem, a divulgação da Boa Nova pelo mundo, na Casa do Caminho, já com Paulo, Lucas, médico grego, amigo de Paulo, sugeriu que por que não mudamos o nome de Caminho para Cristianismo? E aí ficou, o nome Cristianismo, e lá já se dava essas manifestações interessantes de estudo do Evangelho, Eles discutiam, pregavam, tinham todas as obras normais que a Casa do Caminho de atender as pessoas carentes, as pessoas doentes, com dificuldade, e também de pregar o Evangelho. E continuou-se esse hábito. Os cristãos se reuniam, essa recomendação de se reunir em nome do Mestre, a partir do núcleo familiar, da célula máter da sociedade, de qualquer tipo, matiz, qualquer aglomerado de pessoas, que convivam juntas para estudar o Evangelho de Jesus. Então, o culto do Evangelho no Lar é isso. É uma reunião onde a gente vai estudar o Evangelho do Senhor Jesus, que nos trará inúmeros benefícios, porque nós estaremos estudando os guias, as orientações que nos mostram, nos dão a direção de nos comportarmos de maneira moral melhor, que é a função que nós temos quando encarnamos aqui, que a gente fica muitas vezes perguntando, qual é a minha missão aqui, o que eu preciso fazer aqui? Aqui a gente precisa aprender a amar, na acepção do verbo, amar. E que não é fácil, mas a gente vai construindo isso a cada dia, devagarzinho, colocando um tijolinho nessa construção do nosso melhoramento íntimo, nosso melhoramento moral. Então vamos falar sobre o culto do Evangelho no Lar, que é um hábito que, se a gente criar, é uma coisa simples, que é rapidinho e que a gente realiza uma vez por semana e que vira um hábito, e não é nenhum sacrifício, é uma coisa assim que, no final das contas, quando a gente consegue ver qual a quantidade de benefícios que traz, a gente fica esperando que chegue logo. Até a ponto de, se quiser, fazer mais de uma vez por semana, ou até mesmo todos os dias. Quanto mais cultos no Evangelho do Lar, melhor. Mas nós precisamos ter um compromisso semanal com a espiritualidade maior, num dia e no horário, para que todos estejam ali reunidos em nome de Jesus para estudar o seu Evangelho. Então eu vou utilizar para falar sobre o culto do Evangelho no Lar, essa nossa conversa, esse bate-papo, de alguns slides e de alguns filmes. Tá? No primeiro filme, já vai explicar de forma rápida, sucinta, bem objetiva, o que é o culto do Evangelho do Lar e quais são os seus benefícios. Aí, a partir disso, a gente continua tentando esmiuçar cada vez mais essa prática maravilhosa do culto do Evangelho no Lar, que tantos benefícios nos trazem. Então, só um minutinho que eu vou colocar os slides aqui.
Então vamos lá. O culto do Evangelho no lar. Vamos ao nosso filminho. José e o culto do Evangelho no lar. José, com seus 12 anos, enfrenta alguns problemas na sua escola e tem muita dificuldade para enfrentá-los. Seu pai, Manuel, está vivendo muitos conflitos no trabalho. E para piorar, todos os dias ele enfrenta um trânsito caótico para voltar para casa. Ana, mãe do José, anda muito angustiada com a saúde de seu pai. Como podemos construir a paz no mundo? Desse jeito, o diálogo em casa é quase impossível. Chega! Como trazer a paz para o mundo? Como trazer a paz para o lar? Na verdade, essa família vai descobrir hoje que o caminho para a paz começa com uma simples ação. Eles iniciarão hoje o culto do Evangelho no lar. O culto é uma reunião da família para o estudo do Evangelho do Cristo e a prece coletiva em casa. O primeiro passo foi escolher o dia e horário da semana. Após a singela prece feita pelo Manuel, José abre aleatoriamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas e se chegar visita bem no horário do culto? Neste caso, Ana o convidou para participar do culto. Após a leitura do José, todos comentaram e a própria visita comentou que aquela leitura foi reconfortante para os conflitos que ele estava vivendo. Uma emocionante prece foi feita por Ana, que envolveu a todos naquele ambiente de paz e harmonia. Com a prática do culto do Evangelho no lar, houve o fortalecimento familiar e de cada pessoa individualmente. Muitas das dificuldades foram gradualmente superadas com a mudança vibracional dos seus pensamentos. Agora, imagina isso acontecendo em todo o mundo. E você? E sua família? Então, com o culto do Evangelho no lar, vocês percebem que auxilia a nossa mudança vibracional de pensamento. E pensamento é ação, pensamento é tudo. Outra coisa importante do que é o culto do Evangelho no lar é essa reunião em torno do Evangelho de Jesus para estudo, mas também através da prece, a prece coletiva. E se o pensamento é ação, que dirá a prece, né? É quadruplicado, é multiplicado N vezes o poder desse pensamento em prece, né? Então a gente pode dizer, como está nesse quadrinho aí, é uma reunião familiar de estudo, reflexão sobre os ensinamentos de Jesus e interpretados à luz da doutrina espírita. Por isso que recomendamos utilizar o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, como foi comentado também, né, a gente utiliza para isso a prece como instrumento de ligação com o Senhor da vida, com o Mestre. E com certeza estaremos ali assistidos pelos bons amigos, bons espíritos da seara do caminho do Mestre, trabalhadores dessa seara. E qual é a importância do Evangelho no lar? Né? Então, primeiramente, quando se faz ouvir, né, esse quadrinho está explicando, sobre o teto, esses ensinamentos, no ciclo familiar e os nossos afeiçoados, a gente vai, com o tempo, atendendo essas obrigações, por causa da nossa mudança de pensamento, nossa mudança vibracional. Os benefícios vão se fazendo presentes. Nós somos intuídos no bem o tempo todo, né? Nós consultaremos a nossa consciência e a intuição que teremos sempre será no caminho do bem, praticando, estudando, sempre estando praticando o culto do Evangelho no lar. E isso não se torna, como dizem no quadrinho, né, pequeninos sacrifícios, que na verdade não são sacrifícios, porque depois de um tempo a gente fica até ansioso pelo culto do Evangelho no lar. Quando a gente principalmente consegue perceber o tanto de benefício que traz. E aí, quando a gente principalmente percebe isso e dá até a vontade de fazer
mais de uma vez por semana. E pode fazer todos os dias. Quanto mais culto no Evangelho no lar, melhor, né? Quanto mais estudar o Evangelho e tentar ir colocando em prática esses ensinamentos, melhor. Mas é importante ter um compromisso semanal para essa reunião, porque a espiritualidade amiga também estará lá presente. E são bastante disciplinados. Disciplina é muito importante. Então marca um horário, um dia, escolha um horário, um dia que vocês realmente possam estar ali para realizar esse culto do Evangelho no lar. Continuando. E livros devem ser estudados nessa reunião. Então, principal livro para ser estudado nessa reunião, obviamente, é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Boa Nova. E a gente recomenda, à luz da doutrina espírita, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. E pode auxiliar com mais alguma obra, tipo Pão Nosso, de Emmanuel, Fonte Viva, de Emmanuel, Jesus no Lar, de Neio Lúcio. Todo livro, toda publicação que tratar dos ensinamentos de Jesus, porque vocês vão perceber que essas obras são versículos que são comentados em lições pelos nossos amigos benfeitores espirituais, como Emmanuel, André Luiz, Neio Lúcio, enfim. E aí, desse versículo, eles fazem um comentário, e a gente se convida a fazer também um comentário, discutir e falar e tratar sobre aquele assunto. Mesma coisa se dá com um trecho do Evangelho, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Evangelho. E de modo que você, quando for fazer a leitura do Evangelho, não escolha um texto muito grande, porque para que a reunião não seja uma reunião comprida, né? A gente vai perceber aí, com o passar da nossa conversa, nosso bate-papo, que essa reunião, o culto evangelular, ela é uma reunião simples, de 15 a 30 minutos, em média, que dura. E dá para a gente estudar bastante sobre a obra do Cristo, uma vez por semana, né? Que é o mínimo que a gente deve realizar. E aí tem essa perguntinha aqui: pode-se utilizar água para ser fluidificada? Sim. Pode e deve, né? A gente, quando vai se reunir, tiver mais de uma pessoa, coloca uma jarra e uns copos d'água e durante as preces iniciais, no final, solicita, né, que os benfeitores façam a fluidificação das águas, trazendo os fluidos benfeitores, né, que nos aliviarão em nossas mazelas, dependendo do nosso perecimento, da nossa necessidade. Seremos atendidos através, né, seremos tratados através dessa água fluidificada. Então pode e deve. Outra pergunta aqui que se faz muito, quem não conhece como é feito o culto do Evangelho no Lar, é conveniente a manifestação de espíritos? Não, não é conveniente. Primeiramente porque a reunião não é uma reunião que se dá num ambiente controlado para que haja manifestação, para que haja passividade. Não é uma reunião com outro objetivo. O objetivo da reunião do culto Evangelho no Lar, do Evangelho no Lar, é simplesmente estudar o Evangelho. Estudar e se fazer entender, se fazer refletir, para que a gente consiga mudar os nossos hábitos, mudar as nossas atitudes, orientados pelo caminho, pela orientação do Mestre, que é o seu Evangelho. Então, não existe essa possibilidade, isso não é legal. Tá? Não é um ambiente adequado, né? Você acaba atraindo companheiros equivocados que podem não estar vibrando na mesma sintonia, com o mesmo objetivo que nós. Então, se é para se reunir em nome de Jesus para estudar o seu Evangelho, esse é o único objetivo do culto do Evangelho no Lar. Okay? E aí, como eu estava comentando anteriormente, quanto tempo que dura o culto do Evangelho no Lar? Então, esse tempo de fazer uma prece inicial, a leitura de 2 obras, trechos de 2 obras, e a prece final, de 15 a 30 minutos, em média, né? É o tempo de reunião do culto do Evangelho no Lar. Outra pergunta interessante, que também fazem muito. Pode-se aplicar passe nas pessoas antes do encerramento da reunião? Também não é indicado, porque também não é um ambiente apropriado.
o objetivo não é esse, já vai existir a fluidificação da água, então não há necessidade de se aplicar passe, para que não aconteça nenhuma ação equivocada. Quando se faz a prece de início, a leitura do Evangelho, a discussão, né, o estudo do Evangelho e a prece final, já é englobado aí todos os objetivos para alcançar o conhecimento e fazer a transformação da nossa moral, do nosso íntimo. E, como eu disse, né, basta a fluidificação da água, não precisa aplicação de passe. Vamos em frente. Outra pergunta que se fazem, né? Essa espiritirinha aqui conta uma historinha, né? Aí o menino está aqui, ó, já vai começar o evangelho no lar e vou ter que fazer sozinho novamente, né? Geralmente a pessoa que faz o culto do evangelho no lar, em uma casa onde apenas ele é espírita, obviamente ele convida as outras pessoas para participar, mas dificilmente as pessoas vão, ou em algum momento elas vão. A gente convida, mas enquanto não vem, a gente faz o culto sozinho mesmo. Sozinho encarnado, né? Porque desencarnado a gente nunca está. Então tá aí, ó, os bons feitores, né? Comentando, ele que pensa que ele está sozinho, não está sozinho. Inclusive é interessante que se faça a leitura, não a leitura silenciosa, mas a leitura com a voz normal, fazer a leitura mesmo, sozinho, tá? Porque nem todos os espíritos que podem vir ali também buscando um pouco de esclarecimento têm essa capacidade de se conectar ao nosso pensamento. Então é interessante que a gente realmente exteriorize, né, essa nossa leitura, tá bom? Isso é importante quando está sozinho. Então, nunca estará sozinho, tá bom? Então pode fazer e deve fazer o culto do Evangelho no lar mesmo estando sozinho. Principalmente porque você firmou um compromisso, né? Escolher um dia da semana, um horário que nunca vai, assim, a possibilidade de você falhar é pequena, e vai realizar esse culto. Falando sobre isso, né, de estar dia e horário marcado para fazer, quando não existe essa possibilidade, tipo, eu vou viajar na semana que vem e essa semana, durante meu culto no lar, eu posso comentar, estarei em tal lugar na semana que vem, mas farei assim mesmo o culto do Evangelho no lar. Se você não pode realizar o culto do Evangelho do lar no seu lar, ou seja, no mesmo local sempre, tente pelo menos manter o mesmo horário, tá? A espiritualidade com o tempo entende isso, ainda mais se você estiver pensando e falar sobre isso na reunião anterior. Aí procura fazer no mesmo horário, em outro local, não tem grandes problemas não. É importante que você mantenha esse hábito, essa disciplina de fazer sempre o culto do Evangelho no lar, né? Sempre no lar, de preferência, e quando não for possível, o mesmo horário, o mesmo dia, onde você estiver. E aí, durante o culto do Evangelho do lar, acontecem algumas coisas interessantes, né? Aqui eu vou passar um filmezinho que mostra aqui uma história de que às vezes a gente está em reunião, fazendo a leitura de uma lição do Evangelho, e a gente começa a pensar, nossa, essa lição é para fulano. Nossa, se ciclano estivesse aqui. Nossa, a gente nunca acha que é para a gente, né? E o objetivo está ali para estudar, né? Não é para ficar julgando, nem achando quem que é aquela mensagem. Então, não é importante ficar, não é legal ficar apontando e julgando quem é essa mensagem. Não, leia a mensagem e estude sobre ela. A mensagem é para todo mundo. A mensagem é o ensinamento de Jesus, tá? Então, cuidado com esse tipo de pensamento. Porque quando a gente estiver realizando o nosso culto do Evangelho no lar, é importante que a gente esteja concentrado, focado naquilo que a gente está fazendo. Isso aí faz com que os efeitos, né, tanto cognitivos, né, nosso aprendizado, como de vibração, sejam muito maiores. Então vamos lá ver esse filme. Então, vamos ler uma página aqui, depois a gente faz a prece, tá? Uhum. Vamos lá? Má vontade. O que foi? Essa é pra você, né? Por quê? É tua cara, você é má vontade de forma de gente. Sou?
Não, eu que sou. Quem é que tá há meses pra trocar a carrapeta da pia da cozinha? Fica naquele pinga-pinga. E quando eu vou fechar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar lá, devagarinho, milimetricamente, como se fosse um cofre. Tá bom, meu amor, você tem razão. Assim que terminar aqui vai ser a primeira coisa que eu vou fazer, tá? Posso continuar? Por favor. A má vontade gera sombra. A sombra favorece... Bom, o tema do evangelho de hoje... Não acredito. O que foi dessa vez? Pena que minha mãe não pôde vir hoje. É a cara dela o tema, o egoísmo. Que isso, Regina? Que isso? Tu não conhece minha mãe. Conheço desde que reencarnei. Ela ali só pensa no próprio umbigo. Amor, tem como a gente se concentrar aqui na reunião? Tá. Depois você vê isso. Leia aí, tá? O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, cuja... Não, peraí, gente, desculpa, eu tenho que mandar isso pra ela. Mãe, ó, tu não veio hoje no culto, olha só o que caiu. Egoísmo. Tem que ver. Então, semana que vem, nosso tema vai ser... fé e caridade. Podia chamar teu irmão pra participar, né? Por que, Regina? Cara dele. Fé e caridade pro teu irmão é igual caviar. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Não, eu me enganei aqui. É... vingança. A cara da minha supervisora. Pisa no pé dela pra tu ver. Cólera. A cara da vizinha aqui do lado. Vive aos berros com o marido. Bem-aventurados os aflitos. A cara da Juliana em véspera de prova. Parábola do mal rico. Cara do meu chefe. Aquele que se eleva será rebaixado. A cara do Vasco. Cara do meu cabeleireiro. Regina, isso é uma foto sua. Tá, mas aí eu tava loura. É a cara dele ficar pintando meu cabelo, né? Meu amor, para com isso. É assim, tudo é a cara das pessoas e nada é com você? Não, deve ter alguma coisa que sirva pra mim sim, eu não sou perfeita. Ah, tem sim. Tem sim, tem uma parte aqui que serve direitinho pra você. É aquela parte que fala da pessoa que tem uma trave no olho e fica vendo cisco no olho dos outros. Deixa eu ver aqui. Cara do meu oftalmologista. Isso a gente tem que evitar que aconteça, tá? Então fica aí a reflexão. Outra situação que a gente deve tentar evitar, isso aí mais importante ainda, que vai mostrar esse videozinho que vai seguir. A gente precisa estar concentrado, né? Não pode estar distraído. Isso atrapalha na vibração, tá? Então, é importante nesses 15 a 30 minutos que a gente está no culto do Evangelho do Lar, a gente esteja concentrado. Como a gente está na escola, quando a gente está estudando, é um estudo. Então, quanto mais a gente se concentra no estudo, melhor a gente aprende, né? Então vamos lá, vamos ver esse Bem-aventurados exemplo aqui. os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicado as alegrias que lhes faltam na terra. Mas e aí, vocês já passaram por essa experiência antes? A gente vai ter que comentar o texto? Eu achei que era só uma página antes da prece. Eu não prestei atenção. Algum de vocês já passou por uma experiência dessa? Como é que foi? Não, claro. Também, quem nunca passou? Não. E você conseguiu sair bem dessa situação, Rodrigo? Conta pra gente, como é que foi? Não é fácil, né? Ai, o que não é fácil, Senhor? Sobre o que era o texto mesmo? Será que daqui eu consigo ver? Ai, meu Deus, Com desgraçado. vontade a gente acaba conseguindo. Eu não concordo. Com o quê? O que você não concorda sobre o assunto? Diz pra gente o que você não concorda do assunto. Eu não concordo com o Rodrigo. Às vezes é difícil se controlar. Ué, mas foi o que eu disse. Nós somos imperfeitos. Às vezes só a vontade não resolve. Mas e aí, Sabrina, o que você Eu tem? acho que a Vânia tem que dizer o porquê que ela discorda do título do texto. Esmiuça pra gente, Vânia. Diz o título. Título nada, não tem nada a ver com o título. Tá, porque eu também acho esse título lindo, né? Eu acho, inclusive, que a gente podia falar ele todos juntos. 1, 2, Então 3. você sempre consegue se controlar, é isso? Quando for minha vez de falar, eu vou falar. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, viu? Isso serve pra qualquer assunto. Fácil, porque eu tenho um gênio muito forte, entendeu? Aliás, todo mundo lá em casa tem gênio forte. O bom mesmo é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vânia! O quê? Você arrasou! Que isso, gente? Assunto encerrado. Vamos para nossa prece. Mestre querido. Amado mestre, primeiramente gostaria de agradecer Café, a todos farinha que de estão trigo, presentes, alho, reunidos cebola. nesse momento Nossa, de tem tanta prece. coisa pra comprar no supermercado. Quanto será que dá um Uber daqui até em casa? Não posso esquecer de Jaguar Samambaia hoje. Quem nunca, né?
dar aquele momento de desconcentração, mas vamos tentar focar e se manter concentrado durante o estudo, tá? Aí vem mais uma dica interessante, que é a harmonização. É interessante também você criar um ambiente legal antes de começar o culto do Evangelho no Lar. Então, 10 minutos antes, você já vai preparando o ambiente, vai ficando mais calmo, respiração mais tranquila. Coloca um fundo musical baixinho, música clássica, música tranquila, né? Uma música que propicia uma harmonização do ambiente. A música é um recurso importante também para preparar o ambiente para a realização do culto, tá? Então, bem baixinho para não atrapalhar a leitura, aquela música suave, tá? Importante. E agora a gente vai ver aqui um roteiro para realizar o culto do Evangelho no Lar. Então, como vai estar disponível essa ferramenta de comunicação e informação no YouTube, né, do centro, qualquer dúvida vocês voltam lá e dá uma olhadinha, que tem os 7 passos necessários para realizar o culto do Evangelho no Lar. Então vamos a eles, né? Primeiro passo: escolha um dia e horário fixo, conveniente na semana, para que você não seja interrompido, para que você consiga realizar, tá? E aí, passe a ter esse compromisso. É uma coisa séria. A realização do culto do Evangelho no Lar é algo sério. Você tem que levar a sério. Você tem que levar como compromisso uma disciplina. É um encontro com Jesus. Ele vai estar junto, porque você vai estar reunido em nome dele e dos bons amigos da sua seara, trabalhadores da seara do Cristo. Então, é importante você escolher um horário, um dia fixo que menos te atrapalhe, tá bom? Aí, como foi comentado anteriormente, se quiser fazer mais de uma reunião por semana, fazer todo dia, pode, mas tem que ter um compromisso fixo, ok? Segundo aí, que é aquela recomendação, coloque uma jarra com água para ser fluidificada e bebida ao final do culto do Evangelho no Lar, né? E como eu disse também, se colocar uma jarra e sobrar água, né, vocês podem consumir essa água durante a semana, é bem interessante também. Os benefícios vão se estender. E aí, para iniciar o culto do Evangelho no Lar, uma prece simples e espontânea, rogando proteção dos benfeitores espirituais, inspiração para que vamos estudar, né? E que a gente possa aprender e que a gente possa colocar em prática. Uma prece simples, espontânea, né? Uma prece sincera, coração aberto. Aí, logo após a prece inicial, se faz uma leitura do trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, abrindo ao acaso ou numa ordem sequencial de capítulos. A gente usa, quase todo mundo costuma abrir aleatoriamente. Eu costumo utilizar no meu culto do Evangelho no Lar o Evangelho segundo o Espiritismo e alguma outra obra, né? E uma vez eu gosto de seguir a sequência, né? Virginiano, né? Dizem que tem toque, mas não é, a gente gosta de coisas metódicas, organizadas. O livro Jesus no Lar, de Néio Lúcio, se não me engano, são 50 lições, eu estava seguindo na sequência. Aí, numa dessas situações que você não pode estar presente naquele local, estava viajando, eu fui fazer o culto no local que eu estava, no mesmo horário, no mesmo dia, mas eu não tinha os livros que eu utilizava, mas eu também utilizo eles em formato eletrônico, em PDF, no tablet. E no tablet não estava marcada a sequência, eu não lembrava de cabeça, eu lembrava aproximado. E aí acabou que caiu numa lição que realmente eu precisava ouvir. Então, mesmo os virginianos cheios de toque, igual eu, que quer tudo certinho, vai acontecer uma situação que vai cair não vai cair na sequência, vai cair aleatoriamente. Mas vocês podem escolher o método que vocês quiserem. O importante é fazer a leitura do Evangelho. É um trecho do Evangelho, não um trecho grande, para não ficar uma coisa grande para comentar, um trecho pequeno. E, né, discutir sobre isso, tá bom? E aí, como eu acabei de falar, discutir sobre isso, ou seja, comente com os demais participantes, né, sobre o assunto que foi lido. Aí, essas discussões, a leitura, dura aproximadamente 15 minutos e evidencia, busca sempre o ensino moral. Tem que ter um objetivo, o culto, né? O objetivo é sempre o ensino moral, é o melhoramento moral, é o nosso tijolinho que a gente coloca todo dia, né? Nesse esforço pessoal que a gente faz de melhorar.
de fazer a nossa construção íntima. Não é fácil, ninguém vai virar santo do dia para a noite, mas o mais importante para o espírita, não só para o espírita, para o cristão, é esse esforço, é essa busca de melhorar. Se a gente fizer um pouquinho a cada dia, a gente vai construindo, né? Vai fazendo essa construção. Sexto passo, desculpa. Aí, faça uma rogativa a Deus, a Jesus e aos espíritos, né, benfeitores, né, em favor da harmonia do lar, dos familiares encarnados, desencarnados, estenda aos povos, estenda à vizinhança, estenda aos governantes, estenda aos profissionais de saúde, e estenda para quem vocês quiserem a prece. A prece é sempre emocionada, que eu digo assim, cheia de fervor, com vontade, com amor, né? E, para finalizar, o sétimo passo, né, a extensão dessa prece, dessa rogativa, que é uma prece também, uma prece já de ensinamento. Aí se faz o agradecimento, né, a Deus, a Jesus, ao amparo, né, dos nossos benfeitores espirituais. E encerrou-se o culto do Evangelho do Lar. Isso leva de 15 a 20 minutos, a 30 minutos, entendeu? Então é uma coisa rápida que a gente pode fazer uma vez por semana. Vamos lá, continuando. Esse quadrinho aqui também mostra de maneira bem sucinta a maneira de fazer o culto do Evangelho do Lar, né? Cada quadrinho mostra escolha o dia da semana, que é bom para eu faço uma prece de abertura, leio um trecho do Evangelho, faço uma oração de encerramento, tá? E aí vocês vão perceber que os efeitos do Evangelho no Lar, ele vai ser sentido por todos, vai ser benéfico a todos. Então, não só pelo seu lar, os efeitos do culto do Evangelho no Lar, ele se estende pelo seu prédio, pela sua casa, pelo seu quarteirão e até mesmo por todo o bairro. Olha que interessante essa espiritirinha aqui que fala aqui que, vamos dizer assim, os nossos irmãozinhos equivocados chegam para perturbar a casa do Zé. Aí o outro irmãozinho, que também está com essa mesma intenção não tão legal, ele comenta, não vai dar mais. Aí o outro pergunta, por quê? Ele começou a fazer o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar nos protege. Esse hábito vai melhorar a nossa vida com certeza. A gente vai fazer esses efeitos se sentir. Devagarinho, cada vez mais, quanto mais fizer, a gente vai perceber esses benefícios. E aqui, ó, tem vou ler duas frases, né? Uma de Joana de Ângeles, outra de Emmanuel, fantásticas, né? Diz aqui Joana de Ângeles, dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em sua casa. Olha que legal isso. E aqui Emmanuel diz o seguinte, ó, o culto evangélico no lar, ele aperfeiçoa o homem. O homem aperfeiçoado ilumina a família. A família aperfeiçoada melhora a comunidade. A comunidade melhorada eleva a nação. A nação melhorada melhora o mundo. Viu lá no início, o primeiro filminho, que é de uma campanha mundial pelo culto do Evangelho no Lar. Se cada vez mais famílias realizarem o culto do Evangelho no Lar, imagina como vai melhorar as coisas, né? E essa frase é de Emmanuel, está no livro, nosso livro, Chico Xavier, que foi psicografado por Chico Xavier. Então eu encerro essa nossa palestra, né? Essa nossa conversa, né? Uma palestra, um bate-papo. E agradecendo a atenção de todos. Espero que possa ter sido de alguma ajuda. Peço desculpas também, né? Por essa maneira aqui de transmitir. E que esses efeitos lá, eles realmente sejam percebidos por todos nós. Vocês vão ver, quem não faz ainda, quando começar a praticar, quão poderoso é. Estou falando de experiência pessoal aqui.
a gente vai sentindo isso, porque a gente começa a ter intuições melhores. A gente consegue, mesmo quando tem um pensamento não legal, a gente corrige mesmo a tempo. Coisa simples do dia a dia. Eu estou no trânsito, alguém comete algum equívoco, e eu xingo, falo palavrão, ou penso, né? Nem xingo. Pensamento, mas para que isso? Calma. Você mesmo se corrige. Começa se corrigindo. Você, às vezes, comete um erro. Opa, isso aqui está errado, deixa eu me corrigir. Rechaça aquele pensamento. Isso começa a acontecer. E com o tempo as coisas só vão melhorando. Cada vez você vai percebendo, nossa, eu não faço mais aquilo. Nossa, como eu melhorei. Tá? Então, espero que tenha sido de ajuda e que todos nós agora passemos a continuar a fazer o nosso culto evangelicário, e quem não faz, comece, que vai sentir os efeitos benéficos. Boa noite a todos, que a paz e a luz do Mestre Jesus esteja entre cada um de nós.